Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis. Conceito e arte no seu dia a dia. Conexão Metropolitana no ar, aqui pela Santa Cecília TV, diretamente da Alhambra Móveis. Esse ambiente aqui muito aconchegante, de muito bom gosto, bem ao seu estilo, né? Hoje recebendo o presidente da Subseção de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rafael Meireles de Paula Alceda. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, Dr. Heraldo. Um prazer sempre estar conversando sobre a nossa querida OAB Santos. Conosco também o Jonathan Ornelas, nosso homem de finanças e marketing. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, boa tarde, Rafael. Um prazer enorme estar aqui ao seu lado. Mais uma vez aqui com o Heraldo, no Conexão Metropolitana. Rafael tomou posse recentemente na presidência da Subseção de Santos da OAB. É uma jovem liderança, já vinha, né, da gestão anterior no cargo de diretor-secretário. Rafael, o que os advogados e advogadas podem esperar da Subseção de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil? Agradeço o jovem liderança, né, já que eu não estou tão jovem assim, fiz 40 anos em dezembro, mas pode esperar uma OAB mais atuante, uma OAB mais firme e sempre combatendo e resolvendo os anseios da nossa classe. Como diretor tesoureiro na última gestão, eu consegui fazer um bom trabalho, graças a Deus, conseguimos reunir, já que estamos falando de finanças, um bom dinheiro para a nossa subseção, uma boa economia, e agora essas finanças fazerem girar a máquina, sempre em prol da advocacia e os anseios dos nossos problemas. A OAB ela sempre teve um diferencial que é uma entidade que ela não é meramente classista, é uma instituição praticamente de Estado. Sim. Ela é defensora do Estado de Direito, né? Como é que você vê essa atuação da Ordem também nesse segmento, Rafael? Nós sabemos realmente que a OAB ela foi, de uma certa forma, criada para defender o advogado e combater as nossas necessidades do dia a dia. Mas nós sabemos que a sociedade e o próprio advogado ele pede essa atuação da OAB junto aos órgãos públicos, junto à sociedade, junto à cidadania, no que for necessário. É como se a gente fala como se fôssemos uma quarta força, vamos dizer assim, após o Ministério Público. Mas, de qualquer forma, sabemos da nossa importância, sabemos que a classe é unida, é forte no Brasil inteiro e, com isso, nós pretendemos ainda mais nos aproximar dos órgãos públicos, ser mais atuantes e fiscalizador. Perfeito. Jonathan? Eu vejo que é feito um trabalho, né, já, e você, por estar ali dentro, ter aí ganho uma eleição que não foi fácil também, né, eu acompanhei nas redes sociais, um trabalho que foi feito ali com, vamos dizer assim, com o pessoal que abraçou, né, desde o jovem ao pessoal de mais idade, um pessoal que está se atualizando, que a gente fala muito aqui nos programas, né, dessa adaptação do direito, né, e com todos esses problemas, desde o jovem, a pessoa que está chegando agora, que não sabe como trabalhar, o que você pretende trazer de projetos também, né, até para ajudar um pessoal que está se reinventando na área do direito e esse pessoal que está chegando na área do direito. Nós sabemos das dificuldades que a classe vem passando. Nós passamos por duas grandes transformações. A primeira foi em 2013, quando os processos começaram a se tornar de forma digital. Cada processo que distribuía era de uma forma digital. Foi a grande transformação. Eu atuava junto com o Dr. Heraldo, a gente sabia, ficava meio perdido como fazer, né? Então, a grande transformação agora por conta da pandemia foi as audiências virtuais, os atendimentos virtuais, o balcão eletrônico, como é chamado hoje. Então, realmente é uma transformação que foi necessária, é uma novidade para todos os advogados, não só para os advogados, mas também como todo o judiciário. Então, a OAB, nessa parte, nós pretendemos nos aproximar ainda mais do judiciário. Os nossos projetos, inclusive, o nosso carro-chefe, que a gente chamava, era digitalizar todos esses processos físicos, que são os anteriores ao 2013,
justamente para aproximar a digitalização e deixar o advogado mais perto do seu home office, dentro do seu escritório e justamente não ter que se locomover. Sobre as eleições, nós sabíamos que ia ser, como sempre, né? São eleições aguerridas, apertadas, quando nós sabemos que só haviam 2 chapas opositoras, já que eu estava como tesoureiro saindo pela situação do Dr. Julião, que é o nosso o antigo presidente, nosso ex-presidente, que deixo mais uma vez meu agradecimento e um abraço. Então nós sabemos que era difícil, mas graças a Deus o pessoal abraçou a nossa causa, a nossa chapa, justamente as nossas ideias, e com isso conseguimos o pleito agora para 2022 até 2024, mas foi apertado, foi aguerrido até o último minuto lá na boca de urna, já que a OAB permite fazer boca de urna, fomos lá todos unidos e conseguimos almejar o pleito. Ô, Rafael, você mencionou bem a questão do processo eletrônico, que começou lá em 2013. Então, quando da fase mais crítica da pandemia, os advogados não sentiram tanto, porque já, de certa forma, sem contar outras categorias profissionais, não tiveram tantos problemas, né, para lidar, né, com esse mundo do trabalho virtual. O problema é que o judiciário estava emperrado num sistema muito antigo, um sistema muito tradicional. Porque se nós pensávamos há 3 anos atrás, se a gente comentasse, pô, eu acho que seria legal ter uma audiência virtual, o advogado ia achar um absurdo. Como assim uma audiência virtual? E hoje é uma realidade. E com isso, até pegando o gancho que o Jonathan mencionou sobre o jovem advogado, nós colocamos inclusive salas de audiências dentro da OAB justamente para os advogados mais jovens, ou até os mais antigos que tiveram que fechar seu escritório, justamente para usar a estrutura da OAB para fazer essas audiências. Então o avanço veio dessa... A pandemia, infelizmente, trouxe um avanço, mas de uma forma ruim. Mas os anseios e os avanços foram realizados. Então, hoje é uma realidade, nós acreditamos, e a OAB nós já estamos estudando isso nesse primeiro mês de mandato, já estamos conversando com o Poder Judiciário, que muitas audiências têm que retornar de uma forma presencial. Mas acreditamos que foi válido essa forma telepresencial para os advogados nos atendimentos, em algumas audiências, inclusive aquelas audiências de conciliação. Isso realmente acreditamos que não é necessário voltar, inclusive isso economiza tempo e até dinheiro para o advogado. Perfeito. E essa estrutura toda do judiciário, claro que essa transformação vem praticamente de 10 anos para cá, mas essa estrutura de fóruns e tal, que são verdadeiros palácios, isso é uma tendência que está para ser extinto. Você não vai precisar de grandes prédios, grandes conglomerados, né? Até porque hoje a dinâmica, né? A vida em torno de um fórum, ela é completamente diferente. A gente vê isso aqui no Fórum de Santos, ali na Praça José Bonifácio. Como é que você vê essa transformação também, Rafael? Olha, eu acredito que realmente a estrutura vai se encolher. Conversando com algumas varas, podemos dar exemplos assim, existem 14 servidores num cartório, mas 5 estão presenciais. E o cartório está andando. Então, o brasileiro em si, eu acredito também o judiciário, mas o brasileiro como um todo, a sua grande parte não tinha a mentalidade do que era o home office. Estar disponível a qualquer momento para o seu funcionário ou para o órgão de classe. E hoje é uma realidade. Então, o que a OAB precisa, o que o advogado almeja, o que ele deseja, é que o judiciário funcione, que o judiciário ande, que seja mais célere. E se isso está acontecendo de uma forma mais enxuta, não há problema nenhum. Desde que respeitadas as nossas prerrogativas, que a gente sempre fala. Se tem alguém para atender, se o fórum está caminhando, está andando, realmente isso traz uma economia para o Estado. Eu acredito que os grandes fóruns, as grandes estruturas vão diminuir, ou algumas cidades como a de Santos, que possuem 4, 5 fóruns, até anexos, elas devem se incluir uma na outra e acabar com a estrutura ser reduzida. Não vejo problema nenhum, desde que o judiciário continue funcionando. Uma das queixas dos advogados, principalmente agora na pandemia, era exatamente o dar andamento na rotina forense, porque embora o advogado, o profissional esteja em home office, é necessário que haja a presença do servidor físico lá no fórum para dar o acompanhamento. E muitas vezes nós não tínhamos isso. Você acredita que isso decorreu também em razão da diminuição dos quadros, a retirada desses profissionais também, desses servidores do Estado, do Judiciário, para que também trabalhassem remotamente? Eu acredito que o grande medo da retomada, o
problema da retomada era o medo das pessoas da contaminação. Eu acredito, inclusive em processos físicos, agora todo mundo já vacinado, ou a grande parte vacinada, mas inclusive essa obrigatoriedade da vacinação para retornar ao trabalho. Mas o grande problema era esse, como é que eu vou colocar 5, 10 pessoas no mesmo lugar? E hoje esse problema já não existe, até que seja de uma forma controlada, ou usando máscara, o álcool gel, que ainda são obrigatórios em ambientes fechados, as máscaras, mas eu acredito que essa retomada, mesmo que seja lenta, escalonada, é necessária. Então antes, como não havíamos funcionários suficientes para isso, havia esse problema do atendimento. É claro que hoje ainda há problemas, acredito eu, pontuais em determinadas varas, em determinados atendimentos, mas que isso, com certeza, nós já estamos em cima para resolver e tudo voltar ao normal. Tá certo. Jonathan, modernização. Exatamente isso que eu ia acabar de falar. Vindo agora para esse mundo do digital, né, algo que, como você falou, a gente já viu que vocês já fizeram esse trabalho muito cedo, talvez, acho que antes de muitos outros setores, né, que já deveriam estar ali, principalmente o varejo, que já era para estar todo mundo na internet e muitas empresas não estão, e a OAB sempre se preocupou com isso, né? E hoje com esses problemas de sistema, hackers, até no Ministério da Saúde, agora recente, que tivemos, né, no final do ano, o que você vê que vocês têm em vista que tem informações que são informações confidenciais hoje para a segurança tanto do profissional da advocacia quanto para as pessoas, né, que precisam desses serviços? Isso foi, quando houve a informatização dos processos, era o nosso grande temor. Os dados pessoais das pessoas, os documentos pessoais dentro de um processo. E isso, com o trabalho do Tribunal de Justiça e o avanço da tecnologia, isso não ocorre. É claro que os processos eles são públicos, as pessoas podem, claro, precisam de um certificado digital, um cadastro que fica alocado, a pessoa pode até ter acesso, mas os documentos sigilosos realmente as pessoas não têm. E isso era um temor do que a judiciário, inclusive a advocacia tinha, mais a advocacia. E realmente isso existe essa confidencialidade, existe esse sigilo. O que a gente sempre teme, e os advogados mais conservadores, é sempre fazer um backup dos seus processos. E isso realmente os escritórios avançaram nessa modernização. Nós vamos implantar, inclusive, parcerias justamente de empresas de tecnologia, justamente para auxiliar os escritórios quanto a isso e modernizar. Eu acho que a modernização ela traz uma economia de tempo, de dinheiro e traz uma eficácia no seu atendimento. Inclusive a OAB e o Judiciário avançam nesse sentido. Inclusive a nossa campanha, o nome era Inovação. Sim. Era justamente para inovar, justamente para avançar nesse sentido. Eu acho que hoje não existe mais esse temor. Os hackers, infelizmente, existem em todas as partes do mundo, mas o Judiciário realmente, quando há um problema de sistema, já baixa uma portaria após uma hora sem sistema, ele já baixa uma portaria que o prazo está suspenso, então o seu prazo acaba naquele dia, passa para o dia seguinte, justamente para assegurar o advogado dos seus prazos, da sua função como defensor do direito. Então, realmente, eu acho que nesse momento nós estamos, de uma certa forma, seguros, mas toda precaução é necessária. Preciso fazer, né? Vou fazer um pequeno intervalo aqui nessa conversa com o Rafael Meirelles, presidente da Subseção de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil, e já voltamos já com o nosso Conexão. Conexão Metropolitana. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Olá, eu sou Fabiano Ribeiro, micropigmentador capilar, profissional brasileiro reconhecido internacionalmente. Vejo ajudando pessoas como você que sofre de calvície, falhas por perda de cabelos e cicatrizes no couro cabeludo. Eu transformo vidas através da micropigmentação capilar, deixando você com uma aparência de mais jovens e recuperando a sua autoestima. Se você tem interesse ou dúvidas, entre em contato através do número 13 981 31 0543 ou nas redes sociais @Fabiano Microcapilar.
Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Conexão Metropolitana de retorno pela Santa Cecília TV, recebendo hoje o advogado Rafael Meireles. Rafael, nós falamos muito de informatização, dos fóruns, dos processos. E os arquivos? Os arquivos sempre foi uma dor de cabeça, né? Você tinha que alugar prédios e mais prédios para essas toneladas e mais toneladas de processos. Hoje são os arquivos digitais, mas ainda há uma queixa, por exemplo, na chamada taxa de desarquivamento. Se é digital, por que se cobrar praticamente o mesmo que se cobrava, né, na remessa ou na busca de um processo físico? Antigamente, da nossa época, né, o processo depois se criou um arquivo total do Estado em Jundiaí, na comarca de Jundiaí, e a taxa foi criada justamente para trazer esse processo para cada comarca, essa remoção. Depois veio a informatização e depois se criou a taxa de desarquivamento de processo digital, que foi uma briga constante dos advogados, justamente porque se cobrava uma taxa se o processo era digital. Em 2019, inclusive com a diretoria anterior, eu subi até ao Tribunal de Justiça e fiz essa pergunta ao antigo presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Manuel Pereira Calças, na época. E o tribunal ele paga um acervo digital, uma empresa, uma nuvem gigantesca, para manter esses processos digitais. Então, esse desarquivamento cria um mecanismo interno de que é cobrado por ato por eles. E aí eles passaram esse valor ao advogado. O que, ao meu ver, é um pouco oneroso, porque hoje a taxa é de 23, 25, por aí. Então, de processo digital. Mas, de uma certa forma, a justificativa do tribunal, não que eu concorde com o valor, seria justamente porque ele fica nesta nuvem e isso causa um prejuízo, um valor ao Tribunal de Justiça quando se solicita esse desarquivamento. Então, isso é passado ao processo. Que com certeza é bem menor do que o custo para manter um prédio como havia lá em... ainda há, na verdade, né? Porque ainda há. Você não tem como se desfazer desses processos todos. Aliás, isso é uma das grandes polêmicas, né? Querem incinerar, mas falam, mas alguns são históricos e tal, né? E fica sempre essa polêmica, né? Antigamente, cada comarca possuía o seu arquivo, mas os processos foram crescendo tão rápido que aí fizeram um arquivo total, um arquivo geral em Jundiaí. Hoje deve estar de uma forma reduzida, porque até 2013 parou os processos físicos de chegarem. Eu acho que o Tribunal de Justiça poderia reaver esse conceito, inclusive porque esse arquivo geral deve ainda consumir gastos, gastos claro. Você tem que manter. pelo acervo e manter esse depósito. Fazer igual a Federal fez, ela digitalizou todos os processos e incinerou depois de 1 ano, 2 anos, salvo engano, os processos antigos. Então, a comarca, o setor federal, ele não possui, mas muito pouco, processo físico. Inclusive, eu fiz uma visita à primeira vara federal de Santos, no finalzinho do ano passado, e o Dr. Saliba, que eu deixo um abraço, muito simpático, recebeu a gente lá, falou assim, olha, eu tenho 2 processos físicos aqui. 2 processos. E depois eu até falei, olha, como a minha campanha foi baseada justamente em digitalizar, eu falei, então eu vou digitalizar esses 2. E a gente ficou de conversar. Então, realmente, hoje você entra no fórum, isso em outros estados já era muito comum há 10 anos atrás. O estado de São Paulo é que demorou para digitalizar e ainda não digitalizou os processos antigos. Você chegar numa sala, numa secretaria, num cartório e não ter um papel sequer. Inclusive, rapidamente aqui, eu cheguei, não me lembro, acho que foi em Santa Catarina, uns 10 anos atrás, e eu cheguei com a minha procuração lá, e o servidor olhou para mim e falou, doutor, você é de São Paulo, né? Eu falei, senhor, ele falou assim, olha aqui atrás, não tem um papel. Então, ou seja, 10 anos atrás, os outros estados estavam muito na frente. E São Paulo ainda com esse problema. Mas Que é a metrópole, né? Tem muita gente que veio de outros estados também para cá, o pessoal... Sim. Vai demorando um pouco. O prazer do advogado antigo era lá, chegar no protocolo, né? E ter a chancela, ter o carimbo lá, e aí ele saía. E aqui, ó, tá aqui a minha todo cópia. Advogado tinha uma pastinha né? Não tinha jeito. Mas... O prazer de fazer carga no processo físico, sair embaixo do sair braço. com aqueles assim, no final de semana inteiro eu vou olhar isso aqui. Então pagando a secretária, o estagiário com um carrinho, estagiário, que era pago para aquilo, né? Para carregar e tirar xerox. Isso é um grande problema, porque antigamente o estagiário ele ia ao fórum e fazia aquele balcão, né? Lia um processo ali rapidamente, um andamento, e hoje acabou esse dia a dia, né, do estagiário no fórum.
Hoje, muitos estagiários praticamente advogam junto com as pessoas e tal. Fazem um acompanhamento digital. Apenas, Exatamente. Né? E, Rafael, na internet a gente vê uma grande polêmica, talvez, a gente pode falar assim, que é referente à anuidade, né? E, assim, a gente sabe que tem algumas vantagens, que você pode falar um pouco mais pra gente, mas a gente vê que tem uma briga entre estados, né? E aí isso aí acaba trazendo problemas para as outras regiões, que às vezes estão ali tranquilos, né? Não tem ninguém reclamando, mas um começou a reclamar lá e vai o outro, daqui a pouco vem aquela, cria-se um motim, né? Isso acontece bastante recentemente, houve uma decisão no Rio de Janeiro, limitando a anuidade, salvo engano, em R$500. O que ocorre é, São Paulo é muito grande, os valores aqui todos são muito sobrecarregados, são sempre elevados. E com isso a nossa anuidade é uma das mais caras do Brasil. Só que nós temos uma estrutura gigantesca e com isso o custo tem que ser repassado aos advogados. Mas é claro que toda a nossa estrutura possui, além da nossa estrutura física nos fóruns, nas nossas sedes, possuem todas as salas de apoio no fórum. E com isso gera um custo, tem um funcionário lá, tem as nossas máquinas. Antigamente a gente investia muito em máquina de Xerox, porque era um retorno. Hoje em dia se investe muito em computadores, em notebooks. Então as nossas salas de apoio em cada fórum possuem todo o maquinário, possuem funcionário, café, água, o mínimo de estrutura para o advogado. E com isso a anuidade acaba sendo elevada. Há algumas diversas reclamações sobre o valor, mas a estrutura que compete à OAB também é muito cara. É muito advogado, é muito funcionário. Santos possui 65 funcionários. Então isso tudo é custeado a anuidade por São Paulo, pela seccional, que é justamente onde vai a arrecadação. Além do suporte profissional, que a OAB oferece também para o advogado e seus familiares? Olha, na maioria das comarcas, a gente possui dentro da OAB pelo menos uma livraria e uma farmácia com descontos especiais para os advogados que vêm oriundo da CASP. Certo. Então a CASP, a Caixa de Assistência aos Advogados do Estado de São Paulo... É um braço assistencial. Seria? É um braço. Ele possui, inclusive até auxílio funeral, possui uma série de serviços para o advogado. Então as maiores comarcas possuem. O advogado, ele tem, aquele que está regular na OAB, ele tem um seguro de vida? Ele tem um auxílio funeral. Auxílio funeral. Isso, ele recebe uma indenização, inclusive para filho de advogados. Nós estamos estudando ampliar isso junto à Caixa de Assistência, mas o advogado falecido, hoje é pro advogado, a família... e o filho do advogado. Isso, ele pode requerer, no eventual falecimento, o ressarcimento disso. Inclusive a Secretaria-Geral do Estado de São Paulo, ela estava justamente para ampliar isso. Agora com as novas direções, né, que houveram mudanças no Estado de São Paulo sobre as eleições, não sei se vão dar continuidade nesse trabalho, mas... Inclusive aqui vocês não estão vendo, atrás da gente aqui possui uma de vidro e o meu secretário-geral, ele está ali fora, o Dr. Leonardo Ramos, que eu estou deixando um abraço para ele aqui, que ele está me vendo ali fora. Perfeito. Então, só para completar, a estrutura, a nossa unidade pode ser relativamente um pouco alta, mas a estrutura que envolve é custeada por essa anuidade. E hoje é considerada a mais alta do Brasil? Eu acredito que sim, eu não posso cravar com isso, mas eu acredito que o Estado de São Paulo seja a anuidade mais cara do Brasil, mas também é a maior e é a que possui mais gastos. Uma outra polêmica também, Rafael, é assim, para a eleição das subseções, que são as OABs dos municípios, né, nas chamadas comarcas, essa coisa toda, e na seccional, que são nos estados, a eleição é direta. Direta. Agora, para o Conselho Federal, é uma eleição indireta. Exato. Explica isso para nós. É tentar explicar o inexplicável, né? Porque, na verdade, os advogados, a nossa bandeira é justamente defender a democracia. E para o nosso presidente nacional, como nós chamamos, é o Conselho Federal que acaba escolhendo e nós não conseguimos votar no nosso presidente nacional. Federal? Os presidentes das seccionais? Sim, sim. Nós votamos até os conselheiros federais que são formados pelo nosso voto junto com a seccional. Só que dali para frente, em Brasília, nós não temos mais gerência. Inclusive, Santos, em 2019, protocolou um projeto de lei junto ao deputado, justamente pedindo diretas para escolher o nosso presidente nacional.
Agora, a grande discussão é que eles falam que São Paulo sempre vai vencer, porque é o maior conjunto... colégio. Exatamente, é o maior colégio eleitoral. Então eles falam, olha, se eu implementar diretas para o nacional, São Paulo sempre vai eleger o seu candidato. O que a gente estuda e o que nós pedimos é que seja um voto proporcional, se for o caso. Eu ia falar agora, né? Exato, poderia ser feito dessa forma. Até porque antigamente se falava muito pelo custo. Mas nessa eleição, já que nós participamos, que eu fui eleito, já foi feita de forma urna eletrônica. Então era só incluir o presidente nacional nisso. Mas ainda não foi feito. Quem sabe numa próxima oportunidade o nosso voto vá até Brasília, mas por enquanto só até São Paulo. Porque há uma crítica muito contundente mesmo, né? Porque que você vota nas subseções e nas seccionais e você não consegue eleger o teu presidente de nível nacional. Federal. Exatamente. O que vai nos representar no Congresso, com a União, e a gente não consegue, não tem essa eleição direta. Nós tentamos esse projeto, quem sabe um dia seja aprovado, e a gente consiga votar diretamente no nosso presidente nacional. De forma proporcional seria válido, seria uma forma justa. Mais óbvio, né, a se fazer. Exatamente. Ô, Rafael, nós estamos vivendo um ano eleitoral, 2022, e como é que você vê a participação da Ordem dos Advogados exatamente no acompanhamento dessas eleições, que dizem respeito diretamente a toda a população, não é? Olha, eu acho que a OAB, inclusive a OAB Nacional, nós temos que defender a Constituição e a democracia, sem ser uma instituição de classe partidária. Nós tivemos alguns acontecimentos que a maioria da classe dos advogados não concordaram, justamente porque talvez o nosso Conselho Federal acabou tomando partido por A ou B e não é o que queremos. Cada um escolhe seu candidato, cada um defende sua bandeira e sua ideologia, mas quando se fala em instituição OAB, nós queremos que seja respeitado sempre a democracia e o bom senso. Exatamente para a legalidade, para defender exatamente a lisura das eleições, exato, a ampla participação, a oportunidade de participação de todos os candidatos. E se for o caso, fiscalizar junto ao Ministério Público, que tem essa obrigação e faz isso muito bem, mas que a OAB tenha o seu papel de uma forma fiscalizadora, que seja de forma subsidiária, não teria esse problema, mas de uma forma efetiva, mas sem tomar partido de A ou B, em qualquer que seja a pessoa. E tem um papel fundamental, porque você tem os especialistas no direito eleitoral, né? Exato. Nós brincamos que a OAB é tão forte que quando houver os impeachments no Brasil, foram advogados que foram defender as teses, foram eles que foram lá mostrar a cara, defender realmente tanto com o Collor quanto com a Dilma. Foi justamente a OAB que tomou a frente, de uma certa forma, e foi lá defender a sua tese sobre o impeachment. Perfeito. A gente está chegando aqui ao final, Rafael, e eu gostaria que você deixasse ainda uma mensagem, né, para 2022 e para todos os advogados e advogadas. Na verdade, até de uma forma um pouco atrasada, mas agradecer a todos os advogados que participaram nas eleições de novembro, agradecer em especial as pessoas que depositaram a confiança em nós, em mim, na nossa chapa, no nosso grupo. Vocês podem contar com advogados que estão lá representando a OAB de uma forma séria, honesta e representando você no que for necessário. Conto com a participação de todos, que acabadas as eleições, somos todos advogados. Então os anseios são os mesmos, as necessidades e as dificuldades são as mesmas. Então podem contar com esse presidente, com as pessoas que fazem parte e chamar todos os advogados que quiserem contribuir com a nossa classe, com uma advocacia cada vez mais forte. Tá certo, obrigado, Rafael, obrigado, Jonathan, obrigado a você que nos prestigiou com a sua audiência e até o próximo Conexão Metropolitana. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis, conceito e arte no seu dia a dia.